Olá, meu nome é Clara Silva, sou mais conhecida por Clara Não, pelo meu trabalho de ilustração, e estudei na Manuel Laranjeira no secundário, entre o 10º e o 12º. Durante o básico eu estava muito indecisa entre ciências ou artes, porque eu gostava muito de fisicoquímica e gostava muito de educação visual. E para aí 2 semanas antes de me inscrever, decidi inscrever-me em artes, que era para me fazer feliz. E eu tinha plena noção que tinha de me dedicar muito para depois conseguir ter sucesso como profissional e sucesso económico, não é? Alguma estabilidade dentro das artes. O que mais me marcou na escola Manuel Laranjeira foi que tivemos uma boa base tradicional histórica, em termos de história da arte. Eu tinha uma professora muito boa, acho que era a professora Maria José, e entusiasmei-me imenso por História da Arte, e então já fui preparada bem para a faculdade em termos de História da Arte por causa disso. A professora Marina de Desenho também foi muito importante para mim, porque mostrou-nos coisas diferentes, em vez de ser o tradicional da arte, os Picassos desta vida e os Monets desta vida, mostrou-nos pintores e escultores mesmo fixe, como o Willem de Kooning, e ela é de escultura, por isso mostrou-nos sempre coisas muito interessantes. E ensinou-nos o desenho diagramático, essas questões todas, que depois na faculdade também fizemos. E também tive uma boa experiência com o professor Lírio, desenho também e de geometria. Ele não foi meu professor de geometria, foi só professor... O meu professor de geometria foi o professor Vasco. O professor Lírio foi de desenho no 12º. E foi com ele que começamos a fazer trabalhos de design, e também com a professora Marina em oficina. O último trabalho podíamos escolher entre design gráfico ou design de produto, fiz design de produto. E com o professor Lírio fizemos uma capa de um álbum e eu acabei por fazer design gráfico de certa forma. E o professor Lírio, a dada altura, disse-nos para escolhermos um artista e fazermos uma apropriação ou um trabalho sobre o trabalho artístico daquela pessoa, ou desconstruir de alguma forma. E eu escolhi o Basquiat e foi um ponto importante para mim, porque ninguém à minha volta estava a trabalhar assim artistas que saíam fora do tradicional da beleza e dos cânones da beleza. E lembro-me de estar a fazer, a misturar coisas do Basquiat, a fazer uma Mona Lisa com uma banana espetada e umas coisas assim, e batom como se fosse palhaço, e aparecer um aluno mais novo. Na altura já tinha começado a haver o primeiro ciclo do 5º ao 7º na escola, e apareceu lá um aluno mais novo e disse: ai, que feio! Eu disse: é suposto ser feio. E esse trabalho foi importante. Eu senti eu senti um choque na mesma quando fui para a faculdade, porque estava muito afastada da arte contemporânea em si. Por isso acho importante quem estiver em artes visuais na Laranjeira que volta e meia apanhe o comboio para vir ao Porto, que é mesmo perto, para ver exposições de arte contemporânea regularmente. Não é uma vez de vez em quando, é ter cuidado com isso. O que eu senti depois vindo para a faculdade é que senti uma necessidade enorme de ir a todas as exposições, e fui. Eu ia a todas as exposições, todas as conversas que havia, e eu ia, porque sentia mesmo falta daquele lado mais interativo, com a arte. O interesse na área de design surgiu aos poucos. Eu fui investigar os cursos que havia. A minha irmã tinha tirado o curso de arquitetura e ela dava-me as maquetes dela para eu mobilar com o resto dos materiais. Então primeiro achei que queria design de interiores, depois achei que queria design gráfico, porque gostava muito de fazer imagens e de desenhar. Design gráfico porque era uma vertente mais com mais saídas profissionais. Depois comecei a interessar muito por cartazes. Na altura também o professor Lírio estava muito envolvido no Cinanima e mostrou-nos os cartazes do Cinanima e eu gostei muito.
E os cartazes de animação de um designer muito conhecido, que agora não me lembro, estou-me a martirizar por dentro, mas depois eu peço para vos dizerem quem é. Acho que é João, ele é João qualquer coisa. Então, comecei a me interessar mais por design gráfico e por estar mais atenta à imagem. E acabei por ir para design de comunicação em Belas Artes, que reúne o gráfico, mas não só, também tem vídeo, som, e depois tem optativas que dão para estudar animação e dão para estudar ilustração, e tem uma base teórica muito boa, a Faculdade de Belas Artes. Temos Sociologia, Antropologia, Estética, Ética, Retórica, pronto. E na altura pode parecer uma seca, mas é mesmo importante. E Teoria da Comunicação, pronto, por aí fora. E Crítica do Design, assim, muitas coisas engraçadas. E pronto, acabei por ir para a Faculdade de Belas Artes, vi o curso de Design de Comunicação, achei que ia tirar de curso de Design de Produto e ia ser designer de tudo, mas não. Comecei a interessar-me muito por ilustração. Quando fui para a Holanda em Erasmus, estudei também escrita criativa e ilustração. Eu troquei uma disciplina de design pela principal do curso de ilustração, para poderes fazer um intermédio entre os dois. Fiz também cerâmica, que era optativa. Comecei a escolher coisas mais de artes plásticas ao longo do curso. Fiz também têxteis. E assim uma miscelânea de coisas. Depois da licenciatura, em Belas Artes são 4 anos, não são 3, o que permite explorar mais e escolher mais optativas e direcionar mais o teu curso para aquilo que queres ou que gostas mais de fazer. E foi mesmo na faculdade que eu encontrei quem é que eu queria ser. No secundário andava assim um bocado perdida, tipo labiríntico. Mas também faz parte. Eu acho que o secundário é mesmo aquela altura em que estamos assim ainda a descobrir a nossa personalidade e os nossos sonhos e o que é que queremos e o que é que não. E acho mesmo que é uma altura que nos temos de dar tempo e não apressar as coisas ou fazer ideias demasiado fixas. Porque, por exemplo, eu no final do 12º ano eu considerei ir estudar música para Aveiro, porque eu estudava música à parte da escola. Considerei fazer na mesma os exames para a medicina, ir para a medicina, mas a verdade é que, como não restringi o meu pensamento ao longo do tempo, acabei depois da licenciatura trabalhei 1 ano em design e no ano a seguir comecei a fazer mestrado, enquanto trabalhava como freelancer. E a verdade é que a minha tese de mestrado inclui uma parte de biologia. Porquê? Porque são sempre coisas que me interessavam e continuo a procurar outros caminhos de perceber as coisas e cruzei depois biologia com linguística e semiótica. Pronto. Voltando um bocadinho atrás, depois da licenciatura fui trabalhar em design, não me fez muito feliz, não era bem aquilo que eu queria e percebi que queria estudar mais e então inscrevi-me em mestrado e fiz um mestrado em desenho e técnicas de impressão. E nesse mestrado explorei a escrita, explorei a ilustração, podem ver no meu portfólio, claranão.com. E depois no fim escrevi uma parte de relatório, uma parte de tese que vinha a partir do relatório, mas que depois lá está, que misturava ou correlacionava a linguística com arte, escrita, semiótica, biologia. E pronto, parece muito confuso, mas na verdade faz sentido se lerem. E é isso. O meu trabalho dia a dia agora está um bocadinho diferente por causa da pandemia, mas eu durante a faculdade também comecei a ser DJ e fui DJ durante quase 6 anos e foi isso que me permitiu ter uma estabilidade económica para poder experimentar aquilo que eu queria fazer. Não estou a dizer que é o caminho para toda a gente, aconteceu, pronto. E foi engraçado. Envolvi-me sempre com a Associação de Estudantes e então comecei a organizar festas na faculdade e também coisas mais culturais, atenção. E acabei por formarmos uma dupla, eu e uma amiga, a Carolina, foi ela que me convidou, na verdade.
depois resultou bem e ficámos residentes num espaço no Porto, que é o Maus Hábitos, que também tem exposições. E criamos uma comunidade muito grande de pessoas, é uma festa muito livre, queer, em que as pessoas podem ser realmente quem são. E pronto, depois já o ano passado paramos com isso, né? Razões óbvias. E então o meu dia a dia, eu sou freelancer, trabalho por conta própria, trabalho para clientes, para marcas, maioritariamente, por exemplo, Vorten, Garnier, Guerlain, mais Parfois, também às vezes coisas mais culturais, também já trabalhei, fiz um trabalho de ilustração para a Casa da Música, também para o Bairro dos Livros, faço às vezes residências, fiz uma residência literária o ano passado em outubro em Braga, também trabalho com câmaras, trabalhei com a Câmara de Braga, com a Câmara de Matosinhos, e pronto, depois tenho o meu trabalho de Instagram, que é um trabalho ativista sobre feminismo e direito ao sentimento e liberdade de expressão. Pronto, os meus dias são todos diferentes. Como eu trabalho por conta própria, eu sou eu que organizo a minha agenda, o que pode ser muito bom e muito mau, porque acabo por trabalhar demais normalmente. Mas é muito giro, porque consigo organizar o meu dia conforme eu acho que é melhor para mim. Consigo, se eu preciso ir a algum sítio à tarde, então trabalho mais ao fim da tarde, não tenho nenhum patrão a dar-me, ou patroa a dar-me na cabeça. Não no mau sentido ou no bom, porque há muito bons e boas patrões e patroas também. Mas assim tenho muito mais liberdade para fazer coisas diferentes. Também tenho a minha loja online, por isso normalmente eu acordo às 9h30, trabalho durante a manhã com e-mails, às vezes faço um bocado de yoga, outras vezes não. Almoço, agora estou muito mais feito em casa, não é? Houve uma altura que tinha, antes da pandemia, eu tinha um ateliê fora de casa, mas depois com as restrições, o ateliê do outro lado da cidade e não sei o quê, acabei por trazer tudo para casa e trabalho em casa agora outra vez. Pronto, e almoço e de tarde trabalho, ou vou tomar um café com uma amiga e depois trabalho mais tarde e fico até mais tarde, mais perto da hora de jantar. E há alturas em que estou mais relaxada e há outras alturas que é o caos. O que é bom sinal, é sinal que tenho trabalho, mas também é preciso aprender a dizer não e lidarmos com a nossa saúde mental. Não responder e-mails no fim de semana e essas coisas que às vezes é um bocadinho difícil quando se trabalha por conta própria. E também sinto que ainda há uma misconception de que... Como é que se diz em português? Isto é horrível, os millennials não saberem como é que se diz em português as coisas. Mas bem, há uma ideia de que trabalhar por gosto não cansa, que até é um ditado popular. Mentira. Cansa na mesma. Esse é o problema, porque quando se faz o que se gosta, tem-se tendência a querer fazer mais e a dizer mais vezes que sim, e a querer aceitar o trabalho todo porque é giro. Não resulta muito bem. É preciso, lá está, como o freelancer, tenho de me forçar a controlar melhor a minha agenda e a tirar dias de férias. Eu em 2020 tirei seguidos 3 dias de férias uma vez. Isto não pode acontecer, não é? Não pode. Por isso é mesmo importante terem esse cuidado. É isso. E depois também há muitos impostos para o Estado, essas coisas. É preciso ter um contabilista. Sim. É isso. Podia ficar aqui 30.000 horas a contar mais coisas, mas é isso. Passei muito bons momentos na escola Manuel Laranjeira. Também cheguei a ganhar um olho, pois foi. Enquanto eu estava no Manuel Laranjeira, não sei, há aquela... é sempre complicada a adolescência. E eu estava numa fase em que estava tipo, para a vida. E tive uma professora de português muito fixe, que agora assim de repente não me lembro o nome, adorava, peço imensa desculpa. Mas ela insistiu em que eu participasse num concurso literário nacional que a Manuel Laranjeira promoveu na altura, não sei se ainda há.
que era o concurso nacional literário da Laranjeira. E eu, sério, pronto, está bem, ela estava a insistir imenso, então escrevi 2 textos. Um horrível, que eu lembro-me de partes, horrível. Sim, bué, emo, depressão, e não sei o quê. Horrível, horrível. E outro, bué cómico, sobre um diário de uma adolescente. E eram os dois muito, opá, sei lá, eram os dois muito verdadeiros e ao mesmo tempo muito inventados e opostos. E pronto. E havia 2 categorias, os menos de 18 anos, que eu fazia parte, e os maiores de 18 anos. E eu ganhei o prémio dos menores de 18 anos com aquele diário totó de uma adolescente. E acho que isso também foi um bom incentivo para eu voltar a escrever, porque eu escrevia quando era novita e depois deixei de escrever. Voltei a escrever aí e depois na faculdade voltei a escrever e acho que foi uma boa rampa de lançamento. Yeah. É isso. Podem visitar o meu website para mais informações e o meu Instagram e espero que sejam muito felizes numa laranjeira, fora, na faculdade, se forem para a faculdade, se não forem. Para mim foi muito importante, mas também são escolhas pessoais de cada um de vocês. Há muitas opções, não há só uma via para toda a gente. No meu caso, a faculdade fez-me depois encontrar-me, lá está, tive aquele período de descoberta, o que é que vou fazer, o que é que não vou, no secundário, e depois na faculdade encontrei aquilo mesmo que eu queria fazer aos bocadinhos. E por isso foi muito importante. Tudo. E obrigada, Manuela Laranjeira, e obrigada a vocês que me ouviram até agora, espero eu. Então, esqueci de uma coisa mesmo muito importante, que é, em 2019 lancei um livro que tem uma parte de ilustração, uma parte de escrita também, tem umas partes mais poéticas. Chama-se Miga Esquece Lá Isso e foi publicado pela Ideias de Ler, que é uma chancela da Porta Editora. E agora, umas notas relativamente ao vídeo maiorzinho que viram. O designer chama-se João Machado, que é uma das marcas, uma das pessoas mais importantes de design em Portugal. Por isso é um bocado horrível eu me ter esquecido, mas se fosse nome ilustrador eu não me teria esquecido. Por isso. Na faculdade foi muito importante haver representatividade de ilustradores e ilustradoras que conseguiam fazer disso o trabalho delas e deles, como a Joana Estrela, a Mariana Miserável, o Júlio Dobet, o Rui Vitorino dos Santos, e lá fora a Etabila Letdin, o David Shrigley, por aí fora. Outra coisa, quem me deu geometria no secundário foi o professor Vítor e quem lecionou geometria na faculdade foi o professor Vasco. São muito parecidos e eu troquei. A geometria da faculdade é diferente, pelo menos na minha faculdade é diferente da geometria descritiva, é uma geometria mais espacial e mais histórica. Primeiro damos como é que o Bellini, se não for este nome é parecido, fazia a geometria, depois quais são os apontamentos de Leonardo da Vinci em relação à geometria e os ângulos. É uma geometria muito mais espacial de edifícios. Sim.